Olha só que história. Imagina uma empresa que ganha uma bolada na justiça. Uma vitória milionária, conquistada mais de 10 anos atrás. Agora, pense em outra empresa tentando chegar hoje para pegar um pedaço desse bolo. Pois é, uma empresa fez exatamente isso. É a história de como 90 quilômetros e um simples pedaço de papel decidiram o futuro dela. Essa história ensina uma lição que vale ouro. Bora entender isso direito. A grande pergunta que fica é essa. Dá para se beneficiar de uma decisão da justiça que aconteceu muito, mas muito tempo atrás, mesmo sem ter participado dela na época? A resposta, bom, ela envolve tempo, prova e, como a gente vai ver, uma boa dose de lógica e bom senso. Para a gente ter uma ideia do tamanho da briga, primeiro a gente precisa dar uma olhada no prêmio. E não era qualquer prêmio, não. O que estava em jogo era o direito a uma fatia do que ficou conhecido no Brasil como a tese do século. Tá, mas que tese é essa? De um jeito bem simples, o STF decidiu que as empresas não precisavam incluir um imposto, o ICMS, na conta de outros dois, o PIS e a COFINS. Na prática, isso significou que as empresas tinham pago imposto a mais por anos, e agora elas tinham a chance de pegar de volta ou usar esse crédito. Era literalmente um tesouro fiscal. E o mais legal era o jeito de conseguir isso. Em vez de cada empresa ter que entrar com um processo, uma associação podia entrar com uma única ação, um mandado de segurança coletivo, que já valia para todos os seus membros de uma vez. Era um atalho muito mais rápido, muito mais eficiente e, como a gente vai ver, o ponto central de toda essa confusão. E agora a gente entra no centro do nosso caso. Anos depois dessa tese ser resolvida, a poeira já tinha baixado, e de repente surge uma empresa de alimentos com uma reivindicação, para dizer o mínimo, bastante corajosa. Então, quem são os personagens dessa história? De um lado temos essa empresa de alimentos que fica lá em Jundiaí, em São Paulo. Do outro, uma associação comercial, só que de Itaquaquecetuba, também em São Paulo. E o que estava em jogo? Exatamente os créditos fiscais de uma vitória que essa associação teve na justiça lá em 2006. A jogada da empresa foi bem direta. Em 2021, 15 anos depois, ela apareceu dizendo que era membro da associação e que por isso queria a parte dela nos benefícios daquela decisão antiga. Em tese parece simples, né? Mas na prática, o tempo seria o maior inimigo dessa empresa. E aí, claro, chegou a hora da verdade. Não bastava só dizer que era membro da associação, era preciso provar. E o tribunal foi bem claro sobre que tipo de prova seria aceita. A coisa ficou séria. A chave para entender todo o problema está nessas datas. Em 2006, a associação ganhou o processo. Anos depois, o STF criou uma regra, uma data de corte. 15 de março de 2017. Ou seja, para ter direito ao benefício, a empresa precisava provar que já era associada antes dessa data. O problema? A nossa empresa só foi aparecer para reivindicar o direito em 2021, bem depois do prazo ter estourado. E aqui está o pulo do gato. O que o tribunal pediu? Uma prova de que a empresa era associada antes de março de 2017. E o que a empresa apresentou? Uma declaração da associação, sim, mas emitida em 2021. Era um documento do presente tentando provar algo do passado. Simplesmente não fechava a conta. Com as cartas na mesa, a decisão do juiz veio. E não foi só um não técnico burocrático. Foi um veredito baseado na lei, claro, mas também numa lógica bem pé no chão, um bom senso que fez toda a diferença. A negação do juiz se baseou em 3 pontos principais. Primeiro, o óbvio. A prova tinha a data errada, era muito posterior ao prazo. Segundo, não tinha mais nada, nenhum outro documento que comprovasse o vínculo na época certa. E terceiro, a parte mais curiosa. O juiz achou a história toda pouco plausível. E o que fez o juiz achar a história tão estranha? A resposta está neste número, 90 quilômetros. Era essa a distância entre a empresa e a sede da associação comercial. O juiz usou uma lógica do mundo real. Ele pensou, por que uma empresa de Jundiaí iria se associar a uma entidade lá de Itaquaquecetuba, a 90 quilômetros de distância? Essa pergunta simples, de puro bom senso, colocou uma pulga atrás da orelha e pesou na análise dos documentos. Bom, o caso foi encerrado, mas a lição que ele deixa vai muito além de PIS, COFINS ou desse processo específico. É uma lição fundamental sobre como os negócios precisam funcionar no mundo real, com organização e provas. Agora, a parte mais poderosa da decisão foi o alerta que o juiz deu. Ele disse que se aceitasse uma prova frágil como aquela, estaria abrindo a porta para um comércio de decisões judiciais. Ou seja, as associações poderiam simplesmente sair vendendo os benefícios de vitórias antigas para qualquer um que se filiasse depois. A decisão foi um jeito de botar um freio nisso. Então, o que a gente leva de lição prática disso tudo? Primeiro,
Uma alegação sem prova é só uma história. Segundo, a data num documento não é enfeite, é tudo. Uma prova feita hoje não consegue validar o passado. E terceiro, e talvez o mais importante, guarde tudo. Mantenha registros organizados, datados, impecáveis. Uma boa organização de documentos é sempre a melhor defesa. E a gente termina com a reflexão. Se hoje uma empresa precisasse provar um contrato, uma parceria, uma filiação de anos atrás, ela teria o papel certo, com a data certa? A lição dos 90 quilômetros é muito clara. No mundo dos negócios e na justiça, a memória pode até ser boa, mas o que vale mesmo é a prova.